Quando a vitória nos eleva. Quando lamentamos. Quando defendemos os direitos. Quando os outros estão em risco. Quando a guerra nos convoca. Quando a humanidade é indiferente. Nada importa. Aconteça o que acontecer, seja onde for, existe alguém que reúne os factos para contar a história com rigor, com verdade, com uma marca. Agência Lusa. A proposta de orçamento. A tutti buon pranzo e arrivederci. O impacto da pandemia. Golpe sério no parlamentarismo. Está a gravar. Sou professora Sandrinha Pinho da Lusa. Why did you come dressed this way? To support the art. Não, espera aí, falta fazer um parado. E já temos uma notícia. Cerca de meia centena de manifestantes dirigidos depois. Já te mandei fotos da... A notícia já está no verso. Espera aí, não vais gravar? Preciso do áudio. A notícia está na linha. Ribeiro Rodrigues, Agência Lusa. Muito boa tarde, quero dar as boas-vindas a toda a gente. O meu nome é António Pereira Neves e este é um encontro Luz Online, o primeiro deste ano. Estamos na companhia de mais de 100 participantes ligados via Zoom e estamos a transmitir em direto na página de Facebook da Agência Lusa para todo o mundo lusófono. Sei que temos a ouvir-nos representantes da área da saúde, quer da administração pública, quer do setor hospitalar e também da classe médica. Eu convido a nossa assistência a enviar perguntas através da sala de conversação do Zoom ou via Facebook. Nós tentaremos escolher algumas para enriquecer a nossa conversa. Hoje temos um encontro marcado com a doutora Mariângela Simão. Ela nasceu em Curitiba, é pediatra, especialista em saúde pública e é diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde, responsável pela área do acesso a medicamentos e vacinas, e este é um tema que não podia estar mais na ordem do dia. Boa tarde, doutora Mariângela Simão, bem-vinda. Eu queria começar por perguntar-lhe se, com o que temos visto na Europa, a decisão de suspender uma das poucas vacinas que temos disponíveis para o SARS-CoV-2 é uma decisão cientificamente racional ou as lideranças europeias estão a tomar decisões por pânico? É uma ótima pergunta. Boa tarde, Antônio, boa tarde, ouvintes, mas é uma ótima pergunta que está na mente de todo mundo e está em todos os meios de comunicação nesse momento, né? Na verdade, a OMS tem um comitê de experts que avalia a segurança das vacinas. Esse comitê está se reunindo essa tarde, assim como o comitê da Agência Europeia de Medicamentos também. Então, a gente vai saber mais sobre as informações que estão vindo de determinados países acerca de potencial correlação entre a vacina da AstraZeneca com alguns distúrbios de coagulação, né? Isso que a gente chama de distúrbios tromboembólicos. E, Antônio, é super importante de ressaltar que esse tipo de doença acontece o tempo todo. Ela não está, as pessoas tomam vacina ou não tomam vacina, elas ocorrem na população em geral, né? Então, esse tipo de distúrbios que a gente está falando de trombose, essas coisas assim, eles são a terceira causa de doença cardiovascular no mundo. Então, o que a gente está observando nesse momento? Primeiro é que há um certo pânico, né, e uma tomada relativamente rápida de decisão de suspender. Em alguns países foi a suspensão de alguns lotes apenas e não da vacinação como um todo, enquanto a OMS e a própria Agência Europeia de Medicamentos estão dizendo claramente que nesse momento precisa investigar melhor,
né? Porque esses distúrbios ocorrem o tempo todo, independente da vacina, né? E precisa também precisa garantir, no momento, a avaliação que a gente faz, a avaliação da OMS e da Agência Europeia de Medicamentos, que o risco-benefício de não tomar vacina é muito pior, né? Então, que deve ser continuada até que as investigações terminem. Provavelmente até o final dessa semana a gente já tem um perfil geral dos casos, de todos os casos. E também, deixe-me dizer, porque a gente já teve manifestação de outras agências regulatórias importantes em outras regiões do mundo que não mostraram nenhuma correlação. Então, acho que é uma mistura de pânico com o que está sendo chamado assim como uma medida de precaução, né, em suspender a vacinação, mas é extremamente importante que as pessoas tenham confiança nos mecanismos que estão existentes e que estão olhando cada uma dessas vacinas, que são vacinas novas também, né? Gostaria também de lhe perguntar, o mote para este encontro é vacinação, uma solução para a pandemia. Pelo que temos visto na Europa, há atrasos na distribuição, há dificuldades de produção. Ainda podemos olhar para as vacinas como a solução para esta pandemia em que nos encontramos há um ano? Veja, essa é outra pergunta super interessante, que, na verdade, todo mundo está encarando a vacina com uma falsa sensação de segurança, na verdade, né? E eu queria dizer que a OMS tem preconizado fortemente, porque as vacinas que a gente tem, que estão colocadas, que sejam autorizadas emergencialmente pela OMS ou pela Agência Europeia de Medicamentos, ou por outras agências em outros países, elas não têm ainda comprovação de que elas previnem a transmissão do vírus, tá certo? Que elas previnem todas que estão agora autorizadas, elas previnem doença severa, tá certo? Então, isso é super importante que as pessoas entendam isso, que previne que a pessoa morra, né? Porque não tem caso de morte por pessoa, mesmo tomando vacina, se ela pegar esse SARS-CoV, ela não vai morrer, porque a doença é mais leve, né? Então, a vacina vem trazer uma esperança que a gente tem uma arma adicional, né? E que vai proteger principalmente as pessoas nesse momento, e a questão do que a gente está chamando de priorização das populações, né? Porque não tem vacina para todo mundo. Então, a OMS tem recomendado fortemente, os experts que trabalham com a OMS, recomendado fortemente que se vacine profissionais de saúde que estão na linha de frente e pessoas que têm maior risco de adoecer gravemente ou morrer, que são pessoas acima de 65 anos e pessoas que têm doenças associadas, que a gente chama de comorbidades. Então, é super importante, porque a vacina traz uma esperança para todo mundo de que a gente vai acabar com a fase aguda dessa pandemia, né? Que a fase aguda é diminuir ao máximo possível o número de mortes, né? Porque já morreram 2.600.000 para mais de pessoas nesse momento, né? Então, acho que a gente tem que ver isso com um certo cuidado, mas com muita esperança também, né? Se com uma decisão destas tomada por vários governos europeus, ontem foi Portugal a juntar-se, de suspender esta vacina, que efeito é que isto poderá ter na atitude das pessoas em relação à vacinação? Estamos a falar de vacinas que seguem um método de fabrico que é novo, de base mRNA, que já de si ainda não foi experimentada em larga escala. Isto vai criar mais sentimento anti-vacinação? Veja, em primeiro lugar, eu sempre gosto de falar, Antônio, quando se fala de segurança e eficácia de vacina, é que as pessoas podem ter certeza que não se tomou nenhum atalho, né? Não se cortou nenhuma etapa que deveria ser feito nos estudos clínicos que levaram à autorização de algumas vacinas para entrar no mercado, né? Acho que isso é super importante. O que se fez foi em muitos casos, foi uma produção adiantada antes que os estudos terminassem, que normalmente o que você faz? Você faz uma parte, faz outra parte, faz a fase 3, daí faz a autorização no país, daí você vai produzir, né? E o que se fez dessa vez é que vários dos produtores começaram a fazer a vacina antes dela ser autorizada,
Certo? Então, quando você autorizou o uso emergencial de uma vacina, já tinha algum produto para ser colocado no mercado. Então, é importantíssimo de ressaltar que todas as medidas de segurança e eficácia nos ensaios clínicos foram observados. No caso da vacina da AstraZeneca, que você está me informando que Portugal fez uma suspensão, eu estou supondo que é da vacina da AstraZeneca, né? Eu acho que... há que esperar os resultados dessa avaliação em profundidade que tanto a OMS quanto a Agência Europeia de Medicamentos está fazendo. Porque toda vacina, seja ela nova ou antiga no mercado, ela tem efeitos colaterais. Não é? Todas elas têm. E quando você tem uma situação em que você que aparece uma notícia, por exemplo, já teve uma notícia com a vacina da Pfizer na Noruega, por exemplo, né? que foi aquele que tinha causado morte em 40 pessoas. E, na verdade, isso tomou dimensões grandes, foi no começo da utilização da vacina, e, na verdade, não tinha nada a ver com a vacina. Né? Eram pessoas muito idosas, com saúde muito frágil, em que qualquer desbalanço, qualquer desequilíbrio, tipo um pouquinho de febre já desencadeou uma outra coisa. Então, há que se tomar com cuidado esse tipo de informação. Mas você está absolutamente correto em dizer que esse tipo de informação, de atitude, por um lado, mostra que é transparente, que a gente está trabalhando de uma forma bastante transparente, por outro lado, pode criar mais elementos para as pessoas hesitarem em tomar vacina. Mas a questão, de novo, né, importantíssimo lembrar, pessoas morrem o tempo todo. Né? Isso é parte da vida. Né? Você tem milhões e milhões de pessoas que estão morrendo no mundo. Esse vírus já matou mais de 2.600.000 pessoas. Né? E as vacinas, até o momento, elas têm comprovadamente evitado que as pessoas adoeçam e morram por conta do Covid. Então, a relação custo-benefício tem que ser levada em consideração e as pessoas que têm dúvida se deve tomar ou não devem procurar o seu profissional de saúde, seu médico, profissional de saúde que atende, para ter um maior esclarecimento e uma melhor orientação. Se você é uma das pessoas que está nos grupos de risco, eu estou falando maior de 65 anos, com comorbidade, você não deve ter hesitação, porque o seu risco, se você contrair Covid, é muitas vezes maior do que você ter um risco de ter um efeito colateral mais grave de uma das vacinas que estão no mercado. Nesse contexto de acesso desigual às vacinas, faz sentido que a União Europeia lance um passaporte de vacinação que dá direitos especiais a quem já conseguiu ser vacinado? Eu acho que tem duas coisas que a OMS tem falado com relação ao passaporte de vacinação. Por que não deve ser? Deve ser. No momento que a gente está agora, não é a melhor medida e torna o mundo mais desigual do que já é. Né? Primeiro, por conta como você está falando, da baixa cobertura que tem no mundo todo das vacinas. Mas, mais do que isso, é relacionado às próprias vacinas, porque a gente sabe, até o momento que a gente vive agora, que a vacina não provaram ainda que elas são capazes de evitar a transmissão do vírus. Então, para que você vai fazer um passaporte? Quem tomou vacina pode continuar transmitindo o vírus. A vantagem da vacina, torno a insistir, é que a pessoa não vai desenvolver doença grave. Então, não faz sentido, e a orientação da OMS, inclusive para pessoas que já tomaram vacina, é que elas continuem tomando certos cuidados para evitar transmitir para os outros. Ela vai ter, se ela pegar o coronavírus, ela vai ter uma doença mais leve, mas ela ainda assim pode transmitir para outras pessoas. Então, não faz sentido científico e não faz sentido do ponto de vista da equidade, né? Porque está tendo uma relação extremamente desigual, e não estou falando só da diferença entre países em desenvolvimento e países ricos, né? Porque hoje, essa semana, por exemplo, já foram aplicados mais do que 300 milhões de doses no mundo, mas mais de 70% dessas doses foram aplicadas em apenas 10 países, né? E 3 países concentram ainda o maior número. Então, não é uma medida prática nesse momento.
e a pegar justamente nessa questão dos países em desenvolvimento. Se as coisas estão a correr como estão a correr na Europa, com países de médio e alto rendimento, como é que se vai garantir que nos países de baixo rendimento, com os seus desafios especiais, isto vai correr melhor? Veja, primeiro, tem duas coisas, porque você já tinha me feito uma pergunta antes que eu esqueci de responder. Uma é relacionada à estabilização da produção global, né? Porque apesar de que os países ricos e a União Europeia, enquanto um bloco, reservaram, por meio de contratos, um enorme número de vacinas, né? E ficou pouco para um mecanismo global para servir os países, outros países. Apesar disso, nós estamos vendo que todos os produtores estão com problema. Seja a Pfizer, seja a Moderna, seja a AstraZeneca, seja problema dos frascos de vidro, né? Ou das borrachinhas que fecham o frasco de vacina, seja um problema com a matéria-prima. Então, a estabilização da produção ainda não tá fechada. Né? Acho que está vendo a própria Johnson & Johnson, que está vindo para o mercado agora, acabou de ser autorizada pela Agência Europeia de Medicamentos, também pela OMS. A própria Johnson & Johnson está enfrentando problemas para estabilizar a produção e já avisou alguns dos países que vai entregar menos do que está no contrato. Por outro lado, por uma resposta global, a OMS, junto com a Gavi, que é a Iniciativa de Vacinas, e outros parceiros, estabeleceu um mecanismo global. Né? A gente buscou já estabelecer esse mecanismo no ano passado, pensando que se cada país tiver que negociar no mercado, né? Se cada país... Você tem o que aconteceu com H1N1, que demorou 8 meses entre a vacina chegar nos países ricos e as vacinas chegarem nos países em desenvolvimento. A gente chama isso do mecanismo COVAX, né? COVAX de cooperação de vacinas. Né? E esta é a melhor chance que os países em desenvolvimento têm, e alguns países menores de alta renda, também fora do bloco europeu, que fez um acordo em separado, de ter acesso à vacina. Então, por exemplo, por meio desse mecanismo global, Angola, São Tomé, Moçambique, Cabo Verde já receberam vacinas. O Brasil ainda é associado, mas não recebeu, e também Guiné-Bissau não recebeu ainda, mas deve receber até o final desse mês. Então, se, por exemplo, o Brasil é um país grande, Portugal não é grande, mas faz parte de uma coalizão importante, que é a União Europeia. O Brasil é um país grande, tem vários acordos bilaterais, e está tendo uma dificuldade enorme com produção local e tudo mais. E entrou nesse mecanismo global e vai receber vacinas pelo mecanismo global também. Então, isso tem ajudado esses países lusófonos que eu mencionei, já têm vacinas recebidas por meio do mecanismo de COVAX nos seus países. Se cada um deles tivesse que ir para o mercado, ia ficar muito mais difícil, né? Mas até estabilizar, porque as vacinas que estão sendo distribuídas nesse momento pelo mecanismo são as vacinas da Pfizer, que tem um pequeno quantitativo, e que são extremamente difíceis, você sabe disso, né? Precisa de uma rede de frio, ser congelada a menos 60, menos 80 graus, agora eles falaram que pode ser mantida por 3 semanas a menos 20 graus, mas a imensa maioria dos países não tem condição de fazer uma grande expansão com o uso dessa vacina. E tem as duas vacinas da AstraZeneca, que uma é feita no Instituto Serum da Índia e outra que é feita na Coreia do Sul. Então, os problemas que foram relatados até agora com desses estudos de coagulação são referentes apenas à produção europeia. A gente não evidenciou nenhum problema em outras regiões, como foi relatado na Europa. Então, só para clarificar. Os critérios para escolher quem é que deve ser vacinado primeiro e em quem a vacinação é mais eficaz podem ser discutidos. Eu estou aqui a ver uma pergunta que nos chega através da conversação do Zoom. Perante a escassez de vacinas e a necessidade de atingir a imunidade de grupo rapidamente, não seria mais eficiente vacinar a população ativa ou idosa que não esteja em lares prioritariamente? Veja, cada país, a OMS, cada país é claro que pode priorizar as populações que achar
e deve, de acordo com o seu perfil epidemiológico e tudo mais. Mas a OMS tem um grupo de experts que, inclusive, está se reunindo essa semana, avaliando uma das vacinas chinesas e também fazendo as recomendações para a vacina da Johnson & Johnson, né? E esse grupo faz recomendações específicas para cada vacina. E esse grupo é um grupo de altos especialistas no assunto e o primeiro objetivo agora da OMS é reduzir a mortalidade, né? E proteger o sistema de saúde, porque se os profissionais de saúde não estiverem protegidos, você desmonta. Vários países tiveram um problema enorme com a morte, por exemplo, não só de médicos, mas do pessoal da enfermagem em grande número, né? Então, você precisa proteger as pessoas que estão na linha de frente, porque elas são necessárias para o sistema, mas elas também elas estão atendendo doentes, então elas têm maior risco de transmissão, né? E o segundo objetivo, que é diminuir a mortalidade, tem que ver o perfil de cada país. Eu acho que se você, inclusive num contexto que você não tem vacina suficiente para vacinar todo mundo. Mas nem todo país é como os Estados Unidos, que está buscando vacinar toda a população e com isso concentrou uma quantidade enorme de vacinas per capita em relação à população, né? Na maior parte do mundo há uma escassez de vacina. E o objetivo primário da OMS é o que eu falei, proteger o sistema de saúde e evitar que as pessoas morram dessa doença, né? Aí são os acima de 65 anos e as pessoas que têm doenças associadas. Até no país onde eu moro, agora onde fica a Organização Mundial de Saúde, que é a Suíça, país reconhecidamente rico, por exemplo, quando eles estabeleceram idade, eu acho que agora está nos 72 ou nos 70, né? Estão decrescendo, mas mesmo as pessoas que têm uma doença associada, por exemplo, quando eles começaram a fazer vacina aqui, na Suíça não era todo hipertenso, por exemplo. Era o hipertenso grave que não estava respondendo ao tratamento. Não era todo diabético, era o diabético que usava insulina e que tinha pelo menos um órgão afetado, sistêmico, olho, uma coisa assim. Então, esse é o contexto que a gente vive, não. Que você vive agora. Se você for estender para o adulto saudável, né, você vai criar uma desigualdade na mortalidade que é gigantesca, né? Acho que a gente não tem condições moralmente de fazer essa opção no momento. Nós estamos a ouvir falar muito de vacinas e não estamos a ouvir falar tanto de outros medicamentos, de outras terapias que também podem ser parte da solução para esta pandemia. Como é que estamos nessa frente? Essa é uma boa questão também, porque se o mundo foi capaz, historicamente, né? Eu sou pediatra de formação e profissional de saúde pública há muitos anos, se o mundo foi capaz de desenvolver vacinas seguras e eficazes contra vírus, o mundo foi muito pouco capaz de desenvolver medicamentos eficazes contra vírus. Nós temos um ótimo exemplo, por exemplo, com a hepatite C, né? Acho que algumas das pessoas que estão ouvindo podem até ser um paciente com um portador do vírus C. E a gente teve o desenvolvimento de medicamentos antivirais que curam a hepatite C. Nós temos o desenvolvimento de medicamentos antivirais que mantêm as pessoas vivendo com HIV, com VIH, vivas, né? Mas não curam o VIH, né? Então, porque o vírus tem características complicadas. Então, é mais difícil de fazer um medicamento contra um vírus do que fazer um medicamento contra outros micro-organismos, bactérias, fungos e tudo mais. Tem alguns medicamentos promissores, né? Na verdade, Antônio, tem mais de 2.500 estudos no mundo com terapias diferentes, né? A gente já sabe aquilo que não funciona, né? Cada hora aparece alguma coisa que parece promissora. Agora tem um estudo acabando para a fase 3, que a gente chama de um produto farmacêutico, uma molécula pequena, né? Produtos farmacêuticos,
E tem também estudos com os anticorpos monoclonais também sendo feitos, que não é um medicamento de comprimido, é um medicamento injetável, é um biológico. Mas ainda não tem nada conclusivo, só tem 2 coisas que mostraram, que a OMS recomendou, porque mostrou que diminui a mortalidade em pacientes graves, que um é a dexametasona, que é um corticosteroide muito antigo, acho que tem mais de 50 anos, e que utilizado em pacientes em UTI que estão usando oxigênio, diminuiu 30% ou 40% a mortalidade desses pacientes, porque é um anti-inflamatório muito potente. E o segundo, em algumas condições específicas, o uso de anticoagulantes, né? Porque o próprio vírus da Covid, ele pode causar uma reação, um distúrbio de coagulação em pacientes mais graves. E oxigênio. Então, é isso que se tem até agora, mas há boas perspectivas de que possa ter alguma coisa antes do final do ano. Então, não há nada a curto prazo. Ainda no sentido de aumentar o acesso às vacinas, outra pergunta que nos chega, não seria possível de forma controlada pelas farmacêuticas, não seria possível e desejável aproveitar a capacidade de produção instalada nos países? E quanto ao levantamento da propriedade intelectual, que é uma questão que também já tem sido levantada? Claro. Você sabe, acho que alguns dos ouvintes vão saber que na Organização Mundial do Comércio, né, no Conselho do TRIPS, há uma discussão que não está acabada ainda, né, em que a Índia e a África do Sul, e acho que 55 países agora, pediram que haja uma permissão para que haja uma parada nos waiver, como é que se fala em português? Uma moratória. Uma moratória para os direitos de propriedade intelectual em relação aos produtos contra esse coronavírus, né? Então, essa é uma discussão muito grande, porque propriedade intelectual é sempre um item bastante sensível para alguns países, né? A avaliação que a OMS tem e está trabalhando agora é que existe alguma capacidade global que tem que ser utilizada para invasar mais vacina. Sabe? Então, você produz a vacina num lugar, você transfere essa vacina para um país que tem uma indústria farmacêutica que é capaz de colocar nos frasquinhos para ela poder ser distribuída, né? Vem em containers, em frascos grandes, e ela é colocada. Isso se chama o envasamento da vacina. Tem alguma capacidade ainda no mundo, em alguns países em desenvolvimento, para fazer isso, e isso está sendo olhado no momento. Porque também, Antônio, você tem que ver que a gente também não pode parar a produção das outras vacinas, né? De vacina contra sarampo, contra poliomielite, tudo isso tem que continuar enquanto os produtores continuam fazendo essas vacinas contra o HPV e tudo mais. E tem uma necessidade importante de fazer transferência de tecnologia para que algumas dessas plataformas, que hoje estão concentradas em muito poucos países, por exemplo, o mensageiro RNA, ela está concentrada basicamente nos Estados Unidos e na Alemanha, né? Que é a BioNTech, a Pfizer e a Moderna. Então, essa é uma tecnologia que é super complexa, tem muito poucos experts no mundo, e a OMS já está colocando em conjunto, tentando trazer todo mundo para que se tenha uma movimentação de médio e longo prazo para fazer a transferência de tecnologia dessa tecnologia, porque ela é muito promissora para outras doenças, né? E ela pode ser útil para uma nova pandemia, porque vai ter, né? A gente já viu, no nosso tempo de vida, a gente já viu, essa é a mais grave que a gente está vivendo. Mas já viu. Então, tem todas essas... Aí, a propriedade intelectual importa ou não importa? Né? Agora, para esse ano, não é a principal barreira. Para esse ano é capacidade de invasar mais a vacina que está sendo produzida. Pode ser importante nos anos que vêm, né? No ano que vem, no outro ano, à medida em que você estabelece as condições de licenciamento para produção local e tudo mais, pode ser importante. Então, tem que ser olhada com cuidado. A imunidade que estas vacinas dão, ainda não sabemos tudo sobre essa imunidade. Podemos estar confrontados com um futuro em que todos os anos vai ter que haver uma operação global de vacinação. Haverá capacidade para fazer isso?
Essa é uma questão que vai e volta, né? Porque a gente está evidenciando isso com influenza, né? Com o vírus da gripe, né? Que todo ano você tem uma sazonalidade, né? Vai chegando o inverno, os países mais desenvolvidos ofertam vacinação, vários países em desenvolvimento também ofertam vacinação, e com isso você consegue, mesmo que você não diminua o número de casos, você consegue diminuir a gravidade da gripe, né? Então você diminui o número de mortes pela gripe. É possível que a gente veja um cenário semelhante com esse coronavírus, né? E por isso que é importante de se pensar, e acho que a tua pergunta anterior é muito relacionada com isso, é que a gente tem que ter capacidade instalada. Não tem agora. Não tem nem para a fase aguda, né? Mas para o final do ano que vem, que você já tenha uma capacidade instalada globalmente com polos regionais, né? Que possam dar conta de produzir vacina num tempo mais hábil, e até o ano que vem a gente também já sabe quais das vacinas têm uma melhor, um desempenho melhor também, né? Como você falou, a gente conhece pouco ainda sobre se a imunidade vai ser permanente ou não, inclusive da própria doença, né? Se você pegar esse coronavírus, você vai ficar imune a vida toda. O que a gente está vendo é que, com o tempo, os anticorpos baixam. Isso não quer dizer que você não vai estar imune, mas também a gente ainda não tem certeza se você não pode pegar de novo. Tem alguns casos que já foram registrados de reinfecção. Da minha parte, despeço-me, agradeço a toda a gente a atenção que nos dedicou durante esta tarde. Espero que tenha sido uma conversa útil e que tenha trazido luz sobre um assunto que nos preocupa a todos ainda, passado um ano. Muito boa tarde a todos.